Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado, que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que eu ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, os versículos 14 até o 30. Ao ouvir essa parábola, eu me lembrei daquela recomendação que São Paulo faz a Timóteo. Ele diz assim: conquista a vida eterna. É preciso conquistar a vida eterna. E a vida eterna, para ser conquistada, meus irmãos, é com muito suor, muita lágrima, muito esforço. Um esforço que vem de uma cooperação com a graça de Deus, porque por nós mesmos nós jamais conseguiremos. Então nós cooperamos, Deus vai nos dando as graças necessárias para que nós cresçamos na santidade, para nós ganharmos a vida eterna. Então eu te pergunto, como é que você está na sua vida com Deus? Você tem rezado? Você tem se esforçado para rezar? Você tem lido as coisas de Deus, alimentado a tua alma com boas leituras, leituras espirituais, como as leituras das vidas dos santos? Leitura que vai falando sobre a santidade, como se deve rezar, como se deve fazer penitência. Você tem feito isso?
Você tem lido e estudado o catecismo da igreja para você ter uma compreensão melhor da doutrina da igreja? Por que eu estou fazendo essa pergunta diante da parábola que nós acabamos de ouvir? É que esta parábola, de uma certa forma, ela está falando justamente sobre isso. Vocês viram que foi dado os talentos, 5 talentos, né? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. E o que foi que o patrão disse? Olha, multiplica esses talentos. Na verdade, esses talentos estão relacionados às virtudes. Deus nos concede as virtudes para que através das nossas virtudes nós sejamos santos. Por isso nós precisamos crescer nas virtudes, virtude da paciência. Nós precisamos crescer, né, na virtude aí da castidade. Nós precisamos crescer na vida de oração. Então Deus nos concede essas graças para nós sermos santos. Porque, meus irmãos, não fiquem pensando que nós vamos atingir o grau de santidade que os santos atingiram sem luta, sem esforço. É preciso ter esse esforço, essa cooperação que nós vamos tendo diariamente, pedindo a Deus, pedindo força, pedindo o Espírito Santo que nos ilumine e que nos ajude. E aí vocês viram o que foi que aconteceu. Era para eles crescerem na santidade, segundo a capacidade de cada um. E você vê, os 3 sabiam muito bem quem era o patrão, ou seja, os 3 sabiam muito bem quem é Deus. Nós sabemos que nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos. Um dia nós iremos diante de Deus, como eu sempre falo aqui. E enfrentar a justiça divina, para quem não cresceu na santidade, não vai ser fácil. Imagine chegar lá diante de Deus e Deus dizer: ide para o fogo eterno, como nós vimos aqui no final da parábola. E aqui, vocês viram, né? O primeiro foi lá, imediatamente, ele já começou. Ele foi, cresceu, fez tudo, ok? O segundo também foi lá, fez tudo o que precisava fazer. O terceiro estacionou. Ele parou. Ele não lutou contra o pecado. Embora ele soubesse quem é Deus. Levou uma vida folgada. Colocar os talentos debaixo da terra significa isso. Significa que a pessoa ela não quis se esforçar. E até que chegou o momento que o patrão chegou e aí, ou melhor, chegou o momento da prestação de contas. Primeiro cresceu nas virtudes, conseguiu, vinde participar das alegrias. O segundo também, mas o terceiro que ficou parado. Lembremos lá da parábola que está no livro do Apocalipse, que ali Deus conta, né? Que ele fala daqueles que é quente e frio. E ele diz, você não foi nem quente nem frio, porque quem é quente está na caminhada, quem é frio já decidiu que não quer saber. O morno fica ali entre um e outro, e Deus não quer que fique entre um e outro. Esse homem desta parábola, ele ficou dessa forma, ele ficou ali na frieza. Parou, deixou tudo para trás, não fez nada. Quando chegou na prestação de contas, você viu o que aconteceu. Jesus disse,
servo mau e preguiçoso. Meus irmãos, tem muita gente, muita gente que não se salvou por causa da preguiça. Deixaram-se levar pela preguiça, a preguiça o dominou, então era para ir para a missa, não foi. Era momento de rezar, não quis rezar, ficou parado. Era o momento de praticar um ato de caridade, não praticou. Ficou ali deixando-se levar numa vida boa, como se nada tivesse acontecendo. E um dia Deus o chamou. Ele não multiplicou. Ele não cresceu na santidade. Ele continuou naquela vida mesquinha, sabendo do amor de Deus, sabendo da bondade de Deus, mas sabendo também da justiça divina. Você está me entendendo? Por isso que eu fiz aquelas perguntas no início da homilia. Como é que você está? Você tem rezado? Você tem estacionado? Muitas vezes ali no confessionário nós encontramos pessoas que vêm se confessar, né? Nós sacerdotes, e elas falam isso. Eu não tenho ido na missa mais porque eu fiquei com preguiça. Eu não tenho rezado mais porque por preguiça eu não tenho rezado. Não multiplicou o talento da santidade. Não cresceu nas virtudes. Deixou que os vícios tomassem conta. E quando Deus veio, que era para encontrar essas pessoas na luta, na santidade, como São Paulo vai dizer também que nós devemos crescer e nos tornarmos irrepreensíveis. Como ele vai dizer também que a vontade de Deus é a santidade, é que nós sejamos santos, que não vivamos na impureza. Então, essa terceira pessoa da parábola é justamente essa. Estacionou, não cresceu na santidade, viveu no pecado, sabendo quem é Deus. Não lutou, ficou ali. Aí eu vou ler de novo. Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse: olha bem, ele confessa ao patrão, ou seja, ele confessa a Deus, quem na verdade é Deus. Não é confessar por confessar pecado, é confessar na questão de dizer que ele conhece bem quem é o patrão. Então, nós estamos no capítulo 25 de São Mateus, versículo 24. Aí diz assim: por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Está vendo? Meus irmãos, a tendência da preguiça, do preguiçoso, é sempre querer deixar para depois. Vai deixando para depois, vai deixando para depois. Só que, meus irmãos, na medida que esse depois vai se deixando, vai deixando para depois, vai procrastinando, saiba de uma coisa: cada dia que passa se aproxima também o nosso encontro com Ele. E como é que vai se encontrar com Ele? Numa vida de pecado? Deus te deu a graça para você sair do adultério e você não sai? Os outros saíram e você não saiu? Deus te deu a graça para você parar de fofocar? Os outros saíram da fofoca e você continuou fofocando? Deus te deu a graça necessária para você parar de ficar mentindo? Os outros saíram da mentira e você continuou mentindo? Você está compreendendo como é que é?
Os outros lutaram e talvez você não esteja lutando. Está nessa vida cômoda e sabendo quem é Deus. E sabendo quem é Deus. Aí vocês viram, né? O que é que Deus acabou dizendo? O patrão, que aqui representa Deus, o patrão ordenou: tirai dele o talento, as graças todas que eu dei para ele ser santo, e ele não quis, ele colocou tudo de lado. Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Aqueles que lutaram, que viveram uma vida santa, dá mais para ele. Porque todo aquele que tens será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É assim, meus irmãos, nesta vida, Deus está nos dando a graça necessária para nós chegarmos à santidade. Mas uma vez que não há luta, não há perseverança. No dia que nós formos ao encontro de Deus, tudo vai ser tirado. Porque diante de Deus não terá mais jeito, não tem mais como se arrepender, não terá mais como dizer: ah, Senhor, me ajuda agora, me perdoa. Não, não vai ter mais. Será a condenação. A condenação que é expressa na parábola de hoje, dizendo assim: quanto a este servo inútil, esse servo preguiçoso, que não quis caminhar na santidade, que deixou-se levar pela preguiça, que na hora que era para ir para a missa ele não foi, na hora que era para rezar ele não quis rezar, na hora que era para ir buscar a confissão ele não buscou a confissão, na hora que era para ele fazer aquela leitura espiritual ele não fez, porque assim a pessoa não faz o que Deus está pedindo, no caso aqui no caminho da santidade. Então ele vai preencher esse espaço vazio com vícios, com pecado, com desobediência. Então tirai. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aqui é o inferno, meus irmãos. Aqui é o inferno. Escuridão, sofrimento, fogo eterno. E ali, no inferno, haverá choro e ranger de dentes. Imagina, agora teve toda a oportunidade de crescer na santidade e não cresceu. Toda a oportunidade tinha, não cresceu. Muito choro. Imagina aquela pessoa que chora angustiada. Você já viu uma pessoa chorando angustiada? Me desculpe dar o exemplo, mas você já viu uma criança quando ela está desesperada, que ela chora sem ter consolação nenhuma? Imagine esse choro de sofrimento eterno que nunca mais vai acabar. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quem disse isso, meus irmãos, foi Jesus. Essa é uma verdade que nós precisamos entender e que precisaremos lutar por essa verdade. Então, lutemos pela santidade para nós não ficarmos para trás. O nosso lugar é o céu. Nós precisamos conquistar o céu. O meu lugar é o céu. Tem até um livro que eu escrevi há muito tempo atrás, que traz esse tema do livro, né? O meu lugar é o céu. Nós precisamos conquistar o céu. Nós não podemos ficar do lado de fora, na escuridão, no sofrimento eterno do inferno. Vou terminar a homilia perguntando para você, como é que você está?
Estacionou? Não está rezando mais? Vai na missa quando quer? As leituras espirituais, como é que estão? Como é que você vai crescer na santidade se você não procura também ter o conhecimento das coisas? Está se deixando levar por tudo? Deus está sendo colocado de lado? Deus me livre, meu irmão, de Deus dizer para mim ou dizer para você, servo mau e preguiçoso. Teve a oportunidade de ser santo, de conquistar o céu e não conquistou. Tirai-o, este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão e ali haverá choro e ranger de dentes. Você entendeu? Nos dirijamos, meus irmãos, a Nossa Senhora. Peçamos a Nossa Senhora, então, a graça de morrermos na santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Sejamos santos.